E aí, turma, para fixar melhor o conteúdo que a gente trabalhou anteriormente, a gente vai fazer alguns exercícios, né? Com o tema de concentração de soluções. Então, vamos ver a primeira questão. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Então, beleza. Segundo aquelas relações sobre concentrações que eu exemplifiquei para vocês, existe uma que relaciona a massa do soluto, né, e o volume da solução, que no caso a concentração, né, é dada pela massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, a gente só tem que identificar quem é quem aqui. Ora, a questão está pedindo o quê? Para a gente determinar a concentração. Então, o Czinho é o que eu quero saber. Eu sei qual é o M. O M é o quê? É a massa do meu soluto. Quem é o soluto? É aquilo que vai ser dissolvido na solução. Quem é ele? O cloreto de sódio, ó, o NaCl. Qual é a massa dele, ó, que é dita na questão? 4 gramas. Então, aqui eu tenho esse dado. Vou anotar aqui, beleza? Agora, bem aqui, em relação ao volume. Quem é o meu Vzinho? Ora, diz aqui, ó. 4 gramas de cloreto de sódio dissolvido, né, em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração? Ora, se permaneceu, então a gente vai usar esse 2 litros final aqui, ó. Viu? Então, aqui, ó, 2 litros. Agora a gente vai aplicar na fórmula. Ora, a concentração vai ser igual a massa dividido pelo volume. A concentração vai ser igual. Quem é a massa? 4. Quem é o volume? 2. Quanto é 4 dividido por 2, gente? 2. Então, vai ser 2. Quais são as unidades que foram utilizadas? Ó, grama e litro. Então, vai ser 2 gramas por litro. Quer dizer o quê? Que a cada litro dessa solução, eu tenho 2 gramas do meu solvente. Se, por exemplo, eu tivesse meio litro, eu teria a metade, né, em gramas aqui. Eu teria, no caso, 1 grama. 1 grama em meio litro. Se eu tivesse 2 litros, eu teria 4 gramas. Se eu tivesse, enfim, se eu aumentasse a quantidade em litros, logicamente, eu ia aumentar pela quantidade de vezes, né, essa quantidade em gramas do meu soluto. Então, assim, ó, eu estabeleço a relação de concentração, né, em relação à massa e o volume da solução. Então, a alternativa é a letra A, 2 gramas por litro. Questão 2, né? Complete as lacunas da frase a seguir com os valores corretos. Abre aspas. Uma solução apresenta a concentração 80 gramas por litro. Apresenta, aí 3 pontinhos, gramas de soluto por litro da solução. Portanto, em 10 litros dessa solução, vem existir 3 pontinhos, gramas de soluto. Então, vamos ver aqui o que é que dá para a gente acrescentar nessas lacunas para fazer essa afirmação ter sentido. Então, bora ver aqui, ó. Uma solução que apresenta concentração 80 gramas por litro apresenta quantas gramas, né, de soluto por litro de solução? Ora, bem aqui está dizendo o quê? Ó? 80 gramas por litro. Quer dizer o que, gente? Que a cada litro que eu tiver dessa solução, eu vou ter quantos gramas do meu soluto? 80 gramas. Então, quer dizer, ó, que a cada 1 litro de solução, eu vou ter quantos gramas do meu soluto? 80 gramas. Então, é essa relação que é dita, né, quando eu apresento esses valores, né, quando eu apresento um valor em relação a essa unidade. Se eu digo que é 80 gramas por litro, quer dizer que a cada litro de solução eu tenho 80 gramas. Vamos imaginar aqui agora, ó. Se em 1 litro eu tenho 80 gramas, se eu tiver 2 litros, logicamente eu vou ter o dobro, né? Se em 1 litro eu tenho 80, em 2 litros eu vou ter 160. E assim sucessivamente. Se eu tiver 3 litros, eu vou ter que multiplicar por 3, né? No caso, essa quantidade de 80, quanto é 3 vezes 80, dá 24.
Então, dá 240 gramas. Se eu aumentar, eu também vou aumentar. Então, essa relação estabelece essa lógica, né? Essa proporção dos valores. Então, vamos ver aqui, ó. Então, nessa primeira lacuna, dá pra gente dizer o quê, ó? Bora reler aqui, ó. Uma solução que apresenta a concentração 80 gramas por litro apresenta gramas de soluto. Então, quer dizer que ela apresenta 80 gramas de soluto. Então, soluto, 80 gramas de soluto preenche, né, essa primeira lacunazinha aqui. Então, vamos ver. Apresenta 80 gramas de soluto por litro de solução. Portanto, em 10 litros dessa solução, vem existir quantos gramas? Ora, se em 1 grama eu tenho 80, se eu for aumentar a proporção, se eu tiver 10 litros, logicamente eu vou ter 10 vezes mais que 1 litro, né? Ora, se 1 litro eu tenho 80, em 10 litros eu vou ter 800, né? 800 gramas. Então, aqui, ó. Então, nessa segunda lacuna bem aqui, qual vai ser a afirmação? Vai ser 800, né? 800 gramas de soluto. Então, se a gente fosse reler essa afirmação, ficaria como? Uma solução que apresenta a concentração 80 gramas por litro apresenta 80 gramas de soluto por litro de solução. Portanto, em 10 litros dessa solução, vem a existir 800 gramas de soluto. Então, essas duas frasezinhas, né, preenche esses 3 pontinhos que foi dado nessa afirmação, beleza? Questão 3. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água, com extremo cuidado, lentamente, sob agitação e em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com o volume de 220 ml. A concentração em gramas por litro dessa solução é... Então, vamos ver aqui, ó. Vamos analisar os dados aqui. A solução aquosa de ácido sulfúrico, né? Qual foi a massa dele aqui? A massa foi dada 33 gramas desse ácido, né? Então, vamos guardar aqui essa informação. Então, a massa do soluto é de 33 gramas. Aí, foi dissolvido, né? Misturado em 200 ml de água, com extremo cuidado, parará. Ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. Se o volume final é 220 ml, não me interessa esse 200 aqui não, viu? Isso aqui é só para confundir a cabecinha da gente. A gente vai usar o volume final da solução, ó, que é 220. Então, 220 ml. Beleza. A questão quer saber a concentração em gramas por litro. Bem, aí a gente tem um problema. Que problema? Aqui, ó, a massa está sendo dada em grama, né? Beleza. Então, tá 33 gramas. Em relação a isso aí, eu não mexi nada, não. Mas em relação a esse 220 ml, eu tenho um problema. Por quê? Porque aqui tá em mililitros, né? ml, e não em litros. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar 200 ml em litros. A gente pode fazer pela regrinha de 3. Bora ver aqui, ó. Se em 1 litro eu tenho 1000 ml, na verdade... Se eu tiver só 220 ml, eu vou ter quantos litros? Logicamente é menos que 1 litro, né? Bora fazer a regrinha de 3. Então, eu multiplico 1000 por 100 e 1 vezes 200. Então, 1000 vezes x, 1000x. Igual 1 vezes 200, 220, 220. Vou isolar o x, vou repetir 220. E vou pegar o 1000 que estava multiplicando e vou passar a dividir. Corto aqui para facilitar. Então, x vai ser igual 22 dividido por 100. Vou repetir o 22 bem aqui, ó. A vírgula tá bem aqui fora, né? Então, se são 2 zeros que eu vou dividir, então eu vou pular 2 casas pro meu lado esquerdo. Então, aqui, ó, 1, 2. Então, a vírgula vai ficar bem aqui. Para ela poder ser validada, eu tenho que ter um zero aqui na frente, né? Então, fica 0,22 litros. Beleza. Professora, terminou aí?
Não terminou aqui. Isso aqui é só o primeiro passo. Por quê? Porque eu converti o valor que estava em ml para litro. E agora é esse valor que eu vou utilizar na minha fórmula. Que fórmula eu vou utilizar, professora? Aquela lá, ó. Concentração vai ser igual a massa dividido pelo volume. Então, a minha concentração vai ser igual. Quem é a massa? Vem aqui, ó, 33, que eu já sabia. Dividido. Qual é o meu volume? É esse volume que eu vou utilizar aqui, ó, 0,22 litros. Porque a concentração, a questão está pedindo que a concentração seja dada em gramas por litro, viu? E aqui estava em ml, por isso que eu fiz a conversão. Então, vai ficar 0,22. Então, a concentração vai ser igual, segundo os meus cálculos, 33 dividido por 0,22 vai dar 150. Então, a resposta, no caso, a concentração, ela é o quê? 150 gramas por litro. Quer dizer o quê? Que a cada litro dessa solução, eu tenho quantos gramas de soluto? 150 gramas do meu soluto, beleza? Bora ver, questão 4, né? Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficientes para produzir 1 litro da solução. Aí tem um dado, né? Que é a massa molar da glicose, 180 gramas por mol. Então, vamos relembrar aqui, ó. A fórmula da concentração, existem 3 variações, viu, gente? Então, a primeira relaciona o quê? Massa com volume, beleza? Vamos ver se é essa aqui que a gente vai poder utilizar, ó. A questão que é o que a gente calcula a concentração em mol por litro. Essa primeira fórmula de concentração, ela relaciona com quem? Relaciona massa e volume, né? Então, gente, não tá falando aqui em quantidade de matéria, que quantidade de matéria remete a mol, né? Então, eu não posso utilizar essa variação da fórmula de concentração. Então, essa não me serve. Bora ver a outra. A outra fórmula da concentração diz o quê? Que a quantidade de matéria pode ser, no caso, dividida, né, pelo volume da solução. A concentração vai ser igual a N dividido por V, não é? Beleza, mas vamos atentar para um detalhe. Na segunda variação, a concentração é dada pela quantidade de matéria dividido pelo volume. A questão quer que eu dê a concentração em quantidade de matéria, mas o dado aqui que me foi fornecido foi o quê? Foi a massa do meu soluto. Então, aqui, gente, não está falando em quantidade de matéria, está falando em massa. Então, essa fórmula aqui eu também não posso utilizar. Por quê? Porque o N significa quantidade de matéria e não massa. Apesar da questão estar me pedindo para que eu dê a concentração em quantidade de matéria por litro, né? Em mol por litro. Mas não é essa ainda que eu vou utilizar. Aí, qual é a terceira variação da fórmula da concentração? Eu posso relacionar, né, a massa do meu soluto, no caso, a gramas de glicose, com a massa molar dessa substância vezes o volume, viu? Então, é essa variação da fórmula de concentração que eu vou utilizar. Por quê? Porque nessa fórmula, gente, eu vou estar relacionando a massa do meu soluto, a massa molar dele e o volume da solução. Então, é essa que eu vou utilizar, ó. Bora ver aqui, a gente relê, ó. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose, que no caso é a massa, né, do meu soluto, em água suficiente para produzir 1 litro de solução, que é o meu volume. E aí é dada a massa molar da glicose, né, o MM dela, que é 180 gramas por mol. Então, aqui, gente, é só jogar agora na fórmula. Bora ver aqui, ó. A concentração é o que eu quero descobrir. É minha incógnita, né, a minha interrogação. Quem é minha massa? É a massa do soluto, ó. 18 gramas de glicose. Beleza? Quem é minha massa molar? Foi o dado que foi fornecido aí na questão, ó. Os 180 gramas por mol. E qual é o meu volume?
é aqui, ó, 1 litro de solução. Então, o volume é 1 litro. Beleza, então são esses valores que eu vou jogar dentro da formulazinha para poder achar o valor da minha concentração. Então, quem é o M? 18. Opa! 18, professora, não é 180 não. 18. Então, vai ficar 18 dividido. Quem é minha massa molar? 180 gramas. Vezes. Quem é o meu volume? 1. Agora eu só vou desenvolver. Então, minha concentração vai ser igual. 18 dividido por 180 vezes 1. Vai ficar praticamente 18, né? Dividido por 180. Então, a concentração vai ser igual a 0,1 mol por litro. Professora, por que a resposta é mol por litro se a senhora relacionou a massa da glicose e o mol só estava aqui embaixo? Porque, gente, existe uma relaçãozinha quando a gente faz na química, que quando a gente relaciona, né, a massa do meu soluto, a massa que eu vou utilizar em uma solução, com a massa molar dele, eu consigo determinar a quantidade de matéria que eu tenho naquela solução. Então, sempre quando eu relacionar a massa de um soluto, guardem isso na cabecinha de vocês, sempre quando eu for relacionar a massa de um soluto pela massa molar dele, enfim, no geral, eu vou ter o quê? A minha quantidade de matéria, que no final das contas é meu Nzinho. Que se eu já tivesse esse valor, eu poderia utilizar em qual fórmula? Nessa bem daqui que eu já anulei, viu? Eu anulei por que eu anulei ela? Porque eu não tinha esse valor propriamente dito. Eu tive que relacionar a massa do meu soluto com a massa molar dele para eu poder achar ele. E no final das contas, eu achei esse valor da concentração aqui, ó, que é 0,01 mols por litro. Eu tenho certeza que vai surgir dúvida em relação a isso. Então, se persistir dúvida alguma coisa, vocês podem mandar mensagem, viu? Que aí eu vou tentar sanar a dúvida de vocês da melhor maneira possível. Questão 5. No preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mols por litro, determine o volume final. Isso daqui é legal. Bora ver aqui, o que é que me foi dado? Ó. Foi me dado a massa do cloreto de sódio, né, que é o meu soluto. Então, vamos ver aqui, ó, a massa do cloreto de sódio, 0,4. Foi me dado o quê? Ó? Sabendo que a concentração da solução resultante é 0,5, então me deram aqui a concentração da solução. Qual foi a concentração da solução? 0,05 mol por litro. Determine o volume final. Então, o volume final é que eu vou saber. Beleza. Só que eu tenho um pequeno probleminha bem aí. Por quê? Porque a concentração aqui, gente, ela foi me dada em mol por litro. Se ela foi me dada em mol por litro, quer dizer o quê, ó? Que aqui, ó, para eu chegar nesse valor, eu tive que relacionar a massa. Vocês se lembram que na questão anterior, quando a gente relaciona massa e massa molar, é que eu tenho uma quantidade de matéria, que eu acho o Nzinho, que o Nzinho significa mol. Então, aqui, para eu poder achar esse volume, eu vou ter que utilizar aquela fórmula assim, ó. C vai ser igual ao M dividido pela massa molar, né, que é o Mzão, vezes o volume, beleza? Só que aí eu tenho um problema, por quê? Porque aqui nessa fórmula eu tenho o C, que foi a concentração que me foi dada, que é 0,05. Foi me dada a massa do meu soluto, que é o 0,4. Foi me dado, aliás, não foi me dado o volume, e eu tenho que descobrir a massa molar. Ora, mas aí isso é bem simples. Diz aqui, ó, cloreto de sódio. Então, como é que eu faço para descobrir a massa molar do cloreto de sódio? Eu vou lá na tabelinha periódica e eu vou consultar, ó, cloreto de sódio, ele é o NaCl. Aí eu vou atrás da massa do sódio e da massa do cloro.
Se eu for na tabelinha periódica e consultar, a massa do sódio é 23 e do cloro é 35,5. Se eu somar elas duas, eu não vou ter a massa do cloreto de sódio? Então, bora somar aqui. 23 mais 35,5 vai dar 58,5. Então, essa daqui, ó, é a massa molar do cloreto de sódio, do NaCl. Então, aqui, ó, o cloreto de sódio, ele tem massa molar igual a 58,5 gramas por mol. Então, é esse valor aqui, ó, o meu MM, que eu vou utilizar na fórmula, esse 58,5. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui, ó, eu já tenho a concentração que foi me dada, eu tenho a massa que foi me dada, a massa molar eu achei, né, consultando a tabela periódica, e o meu volume é o que eu quero descobrir. Então, agora a gente só vai substituir, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então, vai ficar aqui, ó. Quem é o C? 0,05 igual. Quem é o M? 0,4 dividido. Quem é o MM? 58,5 vezes V, né? Que é o que eu não sei. A matemática me permite fazer uma mudança bem aqui. Que mudança? O 0,05 está de um lado da igualdade e está em cima, né? E o V está do outro lado da igualdade e está embaixo, né? Do lado dos denominadores. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso trocar eles de lugar. Então, eu posso colocar o Vzinho lá para cima e o 0,05 aqui para baixo. Então, eu vou reorganizar. Então, vai ficar, ó, V vai ser igual a 0,0... Deixa eu apagar aqui. 0,4 dividido por 58,5 vezes, e o 0,5 que estava aqui, 0,05 que estava em cima, ele vai vir aqui para baixo, 0,05. Agora é só desenvolver o cálculo. Então, vamos ver aqui, ó, 0,4, vou repetir, né, para eu trabalhar logo com a parte de baixo. Dividido 58,5 vezes 0,05, segundo os meus cálculos, vai dar 2,925. Beleza. Agora, deixa eu subir aqui para o outro lado, onde tem mais espaço. Então, o volume vai ser igual. Quanto é 0,4 dividido por 2,925? Segundo os meus cálculos, 0,136. Para arredondar esse valor, como esse número 6 ele é um algarismo significativo, né? Então, eu posso arredondar para duas casas e, no caso, aumentar uma unidade nesse 3, né? Então, arredondando, ele pode ficar assim, ó, 0,14. Então, o volume é 0,14 litros. Então, qual é a alternativa que satisfaz essa resposta? Letra A, 0,14 litros. Então, gente, qualquer dúvida em relação a isso, é só mandar mensagem que a professora vai tentar ajeitar vocês. Beijos de luz e até a próxima.